Tudo bem com você? Animado, feliz, contente que nem a prof? Uhul! A prof também! Nossa aula de hoje eu convido você a ouvir uma meditação maravilhosa. Assista, ouça, você vai ver que mensagem legal. Depois você vai abrir o seu livro e acompanhar a prof na sua aula, ok? Fiquei muito feliz de conversar com você de novo. Então vamos primeiro à nossa meditação, ok? Beijinho, acompanha a prof. Fala aí galera, a gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Sempre Conosco, e o texto bíblico está lá no Salmo 23, versículo 4, que diz: E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você já viveu alguma experiência assustadora? Eu imagino que sim, todo mundo tem os seus medos. Não, pare de querer matar, sai daqui. A história de hoje fala sobre Tiago, e Tiago estava passando por um problemão para ele. Ele tinha que apresentar um trabalho na escola, e o trabalho era no estilo seminário. Tiago morria de medo de falar em público. Ele tinha medo de se enrolar nas palavras, ele tinha medo de ficar um pouco gago, porque ele tinha um pouco de gagueira quando ficava nervoso. Ele tinha medo de falar alguma coisa e o professor corrigir na hora. Bom, Tiago estava aterrorizado. Eu não sei quais são as situações que te dão medo, mas no Salmo 23, versículo 4, o texto de hoje, a gente tem certeza de que em meio aos nossos problemas, Deus se faz presente. A gente acha que está passando sozinho pelos problemas, mas não, Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Você está passando por algum problema? Não passe por isso sozinho. Fale com Deus e com certeza Ele vai estar ao seu lado. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tiago teve uma ideia, ele estudou bastante e pediu sabedoria a Deus. E então, no dia seguinte, ele conseguiu passar com muita tranquilidade. Não importa o seu problema, peça ajuda a Deus e Ele vai te dar uma força muito grande. Vai. Você ora comigo pedindo a ajuda de Deus para passar pelos medos? Eterno Deus e Pai, não importa a situação, não importa o nosso medo, obrigado porque o Senhor sempre está com a gente e pedimos que o Senhor nos ajude a passarmos pelas nossas dificuldades e os nossos receios. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, um detalhe. Esse verso do Salmo 23 ajuda muita gente a passar pelo medo. Quais versos você tem no seu coração que também te ajudam a passar por isso? Escreve aí nos comentários. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Tchau. Então, você gostou da meditação? Linda mensagem, né? Que bom, eu também gostei, que ela possa nos fortalecer em nossa aula de hoje, ok? Agora vamos começar a trabalhar um pouquinho. E hoje o nosso assunto vai estar lá na página 104 do seu livro didático. Vai trabalhar com crônica. Mas primeiro preciso lembrar a você um pouquinho o que realmente é crônica. Crônica vem de cronos, que significa o quê? Tempo. Ela é um gênero textual, então, narrativo, certo? Típico do século XIX, XX e XXI. Normalmente, ela é encontrada em jornais e revistas, ok? Esse é o lugar onde tanto pode ser online como impresso, ok? E as características desse gênero narrativo, então, crônica. Primeiro, o fator principal é a temática. Quais são os assuntos que eu tenho abordado numa crônica? Eu tenho, então, assuntos que estão vinculados ao cotidiano das pessoas, das cidades, ok? Tudo bem. Agora, você deve lembrar que um bom cronista, ele narra situações do cotidiano, certo?
mas de uma ótica particular e criativa. E aí, dessa forma, a crônica começa a se tornar única, né? Começa a se destacar dos outros gêneros narrativos, como o romance e o conto. Esse tipo de texto, ele tem marcas de quê? De humor. E às vezes eu vou perceber que na crônica eu tenho também um pouco de sarcasmo, dependendo do foco da temática. A linguagem da crônica, ela costuma ser coloquial, que é a língua do cotidiano, né? Costuma ser simples, ok? Que são as características. E essa leveza da linguagem faz parte do quê? Do tipo, do gênero crônica, ok? Quais são os tipos de crônica, professora? Você vai me perguntar. Olha, eu fico feliz quando você participa assim da aula. Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos 2 tipos de crônica, a crônica narrativa e a crônica jornalística. Bom, dentro dessas 2 grandes definições, nós vamos ter, então, agora, a crônica narrativa como aquelas que apresentam o quê? Uma estrutura mais argumentativa ou uma estrutura reflexiva, ok? Muito bem. A crônica, ela pode ser definida como um gênero literário. Às vezes, ela é marcada pela narração de situações cotidianas, mas sobre uma ótica individual. A ótica de quem? Do cronista. Ele está observando, ele está escrevendo, então nós teremos uma crônica narrativa a partir da ótica do escritor. Já a crônica jornalista, ela é diferente. Por quê? Porque ela vai misturar as tipologias textuais, narrativa e argumentativa, ok? Interessante isso, né? Pois bem, por que isso? Por causa da narração dos fatos do cotidiano. Os cronistas, eles vão fazer o quê? Reflexões. E essas reflexões vão levar a quê? A desenvolver teses e a desenvolver argumentos, ok? Então, você percebe que a crônica, ela é uma tipologia do gênero narrativo de uma forma bem leve, são narrativas curtas, tem poucos personagens, às vezes não tem especificamente personagens direcionados, mas fala sobre fatos, né? E aí, dentro desses 2 grupos, narrativa e jornalística, eu tenho vários tipos de crônica, ok? Então, é importante você relembrar todas essas pequenas informações, a fim de que você perceba que vamos trabalhar agora na página 104 do seu livro, e aí você terá, então, que abrir o seu livro aí, ok? Para que possamos trabalhar. Então, abra o seu livro na página 104, ok? Abriu já? Vou abrir o meu aqui, vamos trabalhar junto. Ótimo. Aí você tem uma crônica, ó, reflexiva, viu? Dentro do gênero crônica narrativa, você tem aqui uma reflexiva para fazer você pensar. Aí o título da crônica é Crônica em Linha Reta. E o interessante dessa crônica é que o autor é Fernando Pessoa, ok? Fernando Pessoa, então, é um autor que foi um poeta, né? Que antecipou o século em que ele viveu, um século de sonhos e angústia, mais ou menos há 100 anos. E ele criou dezenas de perfis virtuais, que na época chamava-se heteronômios. Ok? E aí, desses heteronômios, então, ele deu nome para esses escritores, sobrenome, emprego, biografia, e esses heterônimos, então, escreviam de acordo com o eu lírico do momento. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos à crônica aqui. Crônica em linha reta. Só lembrando a você que aqui há uma referência, né, a Fernando Pessoa, autor do poema em linha reta, e aqui eu tenho uma crônica em linha reta, mas quem escreveu a crônica foi o Renato Essenfeld, tá? Que ele é natural de Curitiba, tal. Ele é jornalista, professor e escritor. Mas ali a referência que há no texto, o poema em linha reta, é o quê? Aproveitado aqui
em crônica em linha reta. Então, por isso que você tem a explicação do Fernando Pessoa. A crônica não é dele, ele é um poeta. Então, baseado na estrutura do poema, eu tenho agora o autor fazendo o quê? Uma paráfrase. Então, vamos lá. No Facebook, nunca conheci quem tivesse uma espinha inchada, quem se apertasse em busão lotado, quem às 6 da tarde espiasse seus pecados na linha vermelha do metrô paulista, quem cutucasse o nariz, quem mal-humorado respondesse atravessado a um singelo bom dia. Nunca ninguém sofreu diarreia, nunca um amigo virtual deu um calote, nunca saiu humilhado, verdadeiramente humilhado do desencontro amoroso. Ninguém mentiu, ninguém foi ingênuo e logo desenganado. Há os traídos e como os há em multidões de indignados, os loucos, os enciumados, petistas, tucanos e rottweilers. As pessoas se lamentam, choram suas mágoas e se desesperam. Mas ninguém é ridículo. O ridículo verdadeiro, o ridículo que causa risos até o desavisado, foi extinto, sumiu do aquário. A estupidez, eu penso, é um mal curável, está virtualmente acabado. A minha lista do tempo é uma passarela iluminada. Nela só trafego anjos de pele assatinada. E eu que tenho sido tantas vezes porco e vil, que tantas vezes não abaixei a tampa da privada, eu que me demoro para sair da cama, que minto por preguiça resignada, que me acovardo e calo diante de tantas injustiças. Eu que conto os meus trocados, que corro atrás das pessoas erradas, que inúmeras vezes consenti em ser humilhado, eu que afastei quem me amava, que não atendo o telefone dentro de casa, que cultivo tiques e manias desgraçadas, que fui feito de tolo pelos amigos, que fui explorado, que dependi da ajuda de estranhos ontem, hoje novamente, que fui salvo pelos meus adversários. Humilhado, eu que dormi entre baratas no arouche, que fui roubado e verdadeiramente enganado, silenciei. Então sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Estou farto de semideuses pondo a gente nessa tela iluminada? Muito bonito, né? Essa crônica. E aí você percebe aqui que ele está fazendo uma reflexão sobre a falsidade que nós temos, né? Na hora que as pessoas postam no Facebook aquelas vidas lindas e maravilhosas e perfeitas, como se não fossem seres que sofrem, que têm lutas, que têm decepções todos os dias. Agora vamos responder, e você está na página 105 agora, construção dos sentidos do texto. De acordo com o primeiro parágrafo, quais situações e práticas do cotidiano as pessoas preferem não publicar na linha do tempo no Facebook? Então, você viu lá que nós lemos, então, o que as pessoas não publicam lá? As pessoas não publicam, então, as espinhas, né? As espinhas inchadas. O que elas não publicam? Elas não publicam o aperto no busão, ok? A limpeza do nariz. Algumas só que temos aqui, né? Mas ainda temos a resposta mal-humorada, um bom dia. Temos outras situações aqui que você percebe que o autor coloca na crônica, tá? Fazendo relação, então, com o cotidiano, que foi aquilo que nós lemos sobre a estrutura da crônica, as características. Agora vamos ver a segunda. Você deve ter percebido que essa crônica não conta uma história. Que o tema chega ao leitor sem intermediação de um narrador e sem personagem que vivencia o enredo. Ainda assim, é um eu que transmite as afirmações. Como esse eu se caracteriza? Você vê que lá no parágrafo 6, há um autorretrato do eu que fala na crônica. Então, ele diz que o eu se caracteriza como o quê? Como uma pessoa comum, certo? Cheia de quê? De defeitos. Cheia de defeitos. E que mais? E manias. Ok? Então, você percebe aqui que eu tenho essas informações, e nós conversamos no início da aula, que a crônica, às vezes, não tem personagem. Aqui, então, eu tenho o eu lírico, né, se identificando como uma pessoa comum, cheia de defeitos e manias. Aí, na 3, tem o seguinte, que relação de sentido há entre o título da crônica e o seu conteúdo? Então, é crônica em linha reta. O que significa isso? Significa o quê? Que as pessoas, elas revelam o quê? Que as pessoas, elas querem mostrar uma vida perfeita. Uma vida perfeita, né? Sem problemas. É isso que nós vemos, então, nas redes sociais.
Então, essa é a relação crônica em linha reta. Então, cotidiano, você sabe que durante o dia vivemos várias dificuldades, vivemos várias situações que não são muito boas, mas é em linha reta, você não olha as curvas, não olha os problemas do lado. Agora você está na questão 4. A estupidez, eu penso, é um mal curável, está virtualmente acabada. Como o cronista chega à conclusão de que a estupidez é um mal que tem cura? Como é que ele chega a isso? Ele usa o quê? O tom de ironia, quando ele fala isso, certo? Pois ele não vê pessoas estúpidas, então ele sugere o quê? Ele sugere que a estupidez foi o quê? Foi curada. Não existem mais pessoas estúpidas. Por isso que o mundo é tão perfeito nas redes sociais, ok? Aí eu tenho a questão 5, e a questão 5 nos diz o seguinte, que a crônica compara o Facebook a quê? A uma passarela. Que letra é essa que você tem aí? A letra C, ok? Então, aqui você tem as respostas, ó, todas da página 105. Tranquilo? Tranquilo, professora? Ótimo. Agora, vamos fazer a página 106. Agora, você acompanha no seu livro. Que trecho indica um estado de fadiga mental, ok? Lá. Ops. Vamos limpar tudo primeiro. Isso. Vamos fazer agora aqui. Que trecho indica um estado de fadiga mental provocada pela atitude das pessoas no Facebook? Que letra você marcaria ali? Você marcaria a letra D, certo? Opa, desculpa, a professora pulou uma página, né? Nós estamos na página 106, professora, é verdade. Então, qual você marcaria? Marcaria a letra D. Estou farto de semideuses onde a gente nessa tela iluminada. Muito bem. Agora vamos à questão 7. E a questão 7 vamos, então, completar. Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Essa pergunta é retórica. O que é retórica? É uma pergunta cuja resposta não é esperada, pois ela já está subentendida. Então, qual foi a intenção do cronista ao fazer uma pergunta desse tipo? O que ele quer estimular? A reflexão. Reflexão para quem? Do leitor. A minha reflexão e a sua reflexão. Ok? A reflexão do leitor. Sobre o quê? As pessoas, né? Elas não expõem seu lado mal. As pessoas não expõem seu lado ruim, né? Seu lado mal, ok? É essa que é a pergunta retórica, é uma pergunta para você refletir, porque na própria pergunta já tem uma resposta ali. Agora nós estamos na questão 8. Que relação de sentido há entre os trechos a seguir? Aí você tem, a minha linha do tempo é uma passarela iluminada. Nela só trafegam anjos de pele acetinada. 2. Estou farto de semideuses onde a gente nesta tela iluminada. Você percebe que as palavras anjo, certo? Você percebe que as palavras anjo e semideuses, na verdade, né? Semideuses, elas estão relacionadas com o quê? A ideia de perfeição, certo? Esta é realmente o sentido que essas duas palavras passam, então, dentro do contexto. Muito bem. Agora nós vamos fazer a questão 9. E aí a questão 9... ela nos pede para substituir os termos em destaques por outras palavras ou expressões com o mesmo sentido vinculado na crônica em linha reta. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui fazer juntos, ok? Então, vamos ver a primeira. Nunca conheci quem tivesse uma espinha inchada que se apertasse em busão lotado. O que seria um busão lotado? Seria o quê? Um ônibus, certo? Um ônibus
Ops. Seria o quê? Um ônibus. O quê? Um ônibus cheio, certo? Então, ao invés de busão lotado, nós diríamos ônibus cheio. Busão lotado, você vê que é a linguagem coloquial. O ônibus cheio é uma língua mais padrão, mais culta. Agora, o próximo. E eu que tenho sido tantas vezes porco e vil, que tantas vezes não abaixei a tampa da privada. O que seria porco e vil? O que seria isso? Seria descuidado. Qual outra palavra, professora? Poderia ser a palavra relaxado. Ok? São palavras, então, que estou fazendo o exercício de substituir a língua coloquial por uma língua culta, padrão. Ok? Sim. Então, agora vamos fazer a questão 11. Na questão 10. A partir do sexto parágrafo, a crônica poderia ser textualizada na forma de poema, com o uso de anáforas, isso é, repetição de expressão no início do verso. Ele começa e eu, certo? Com base nessa possibilidade textual, quais itens pode ser inferidos da crônica em linha reta? Aí você marca aí a letra B e a letra C, certo? Então, eu estou tendo ali uma mesma escrita na forma de prosa, tem elementos poéticos, e há o paralelismo, que é essa repetição no início do poema. E eu, certo? Chama-se paralelismo. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Agora, nós estamos na questão 11. Vamos lá. E na questão 11 nos diz o seguinte. Nos diz que o constante uso de anáfora na crônica também sugere o quê? Uma insatisfação do cronista. Agora, 12. O texto é irônico, pois revela que as pessoas mostram no Facebook aquilo que elas não são na vida real. Assinale e explique oralmente as alternativas que é possível observar a ironia. Como nós estamos só apenas, eu estou conversando e você está me ouvindo, vamos marcar a letra A letra C, a letra D e a letra E, ok? Bom, vamos lembrar o que é ironia, já que estamos retomando figura de linguagem? Já vimos paralelismo, né, que é a repetição de uma mesma palavra no início. Ironia, então, é aquela figura de linguagem que usa o sentido oposto do que ela quer dizer, ok? Sim, então tá bom. Então, isso você viu que é o quê? Ironia. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos fazer, então, a próxima. Ok? Vamos fazer a 13. E a 13 diz o seguinte: você considera que o cronista foi muito negativo em relação ao uso do Facebook? O que você acha? Você pode dizer que sim, você pode dizer que não, mas você tem que fazer o quê? Destacar. Ótimo. Então, vamos agora a 14. E a 14 pede para você ler um segmento de um trecho, né, da Bíblia que diz o seguinte lá em Mateus 7, 1 a 5. Na Bíblia a mensagem: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próximo rosto. Você tem o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de você está distorcido pelo desprezo? Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Nossa, lindo, né? Agora vamos à pergunta, de que modo esse trecho concorda ou não com a crônica em linha reta? Então, de algum modo aqui, você vai perceber que ele vai fazer o quê? Ele vai discordar. Ele vai discordar, certo? Quando ele considera que quem aponta os erros dos outros se esquece dos próprios defeitos, que geralmente são maiores. Mas, por outro lado, o autor não escondeu, certo? O autor não escondeu o quê? Ele não escondeu o quê? Seu lado porco, que ele também tem defeito como as outras pessoas que postam a vida linda e maravilhosa lá no Facebook, lá nas redes sociais. Tudo bem? Tudo bem. Então, você percebeu que realmente
as atividades de interpretação nos ajudam a tornar a nossa mente mais pensante. Nós trabalhamos hoje com o gênero crônicas, realizamos algumas atividades no seu livro, a partir da leitura do texto. Portanto, concluímos a nossa aula. Complete o seu livro e vamos preparando essa mente, porque logo você irá resolver questões do PAEB. Você precisa ir bem. Por quê? Porque você é uma pessoa mais mega, hiper inteligente, ok? Então, um abraço ao coração. Vejo você na próxima aula. Até lá!